Olá, segundo ano, tudo bem? Animados para mais uma semana de aula? Espero que sim. Hoje é segunda-feira e nós teremos aula de português. Então, nós faremos atividades na página 12, 13, 14 e 15, tá bom? Vamos começar então com a página 12, com uma leitura de uma música, isso mesmo. A água, né, é o tema. Na verdade, é a música da Tia Cecel. A professora vai colocar para vocês ouvirem, colocar o link para vocês ouvirem, tá? A música, para vocês participarem aí da atividade, entendendo certinho. Vamos lá? Água, chuva, sem ela não podemos viver. Água bem limpinha pra lavar as minhas mãos. Água que cai lá de cima até o chão. Água, chuva, sem ela não podemos viver. Água que cai pra molhar a plantação, pois sem ela não como meu feijão. Água, chuva, sem ela não podemos viver. Temos um terço de água no planeta, mas não podemos deixá-la acabar. Água, chuva, sem ela não podemos viver. Água, chuva, sem ela não podemos viver. Água, chuva, sem ela não podemos viver. Água. Muito bem, então você viu aí o clipe da música, né? A água, e é isso mesmo, a água, a chuva, sem ela não podemos viver. E tem muitas coisas que nós podemos fazer com a água, né? Para ela ficar bem limpinha, né? Lavar as mãos, molhar a plantação. E vocês perceberam que a estrutura do texto, água, se parece muito com um poema? É uma música, né? Ali, olha lá, é da Tia Cecel, da gravadora Novo Tempo. Então, é parecido com um poema. Como ele é dividido? Ele tem as estrofes, né, que são essas partes aqui. Cada parte é uma estrofe. Cada estrofe tem, em média, 4 linhas. Mas diferente do poema, a música ela tem uma coisa chamada refrão, que é a parte que repetiu. Vocês viram que repetiu várias vezes essa parte aqui? Água, chuva, sem ela não podemos viver. Então, essa parte aqui nós chamamos de refrão, tá? Então, agora nós faremos as atividades do texto lá na página 13. Vamos lá? Aí ele começa ali, né? As estrofes dessa música falam do mesmo assunto? Sim. Fala o quê? O tema é a água. Então, continua falando sobre a água. E escreva na gota as palavras do texto que rimam. Vamos achar as palavras que rimam entre si? Então, lembra? Rimas são palavras que terminam com o mesmo som. Vamos lá. Então, aqui nós temos a mãos, que rima com chão. E plantação, que rima com feijão. Então, ó, mãos, chão, plantação, feijão. Marca lá essas que são as rimas, ok? Então, ficou ó, mãos, chão, plantação, feijão. E por que que esse aqui é rima? Todas terminam com isso mesmo, né? Então, quando rimas, são palavras que terminam com o mesmo som. Todas terminam com ão. Como é que faz o ão? A, o, tio. Muito bem. Na atividade 20, copie os versos do texto que mostram o benefício da água. Lá na música, ela fala para que serve a água, para que usou.
Lembra, primeiro era o quê? Para lavar as mãos, limpar as mãos e depois regar a plantação. Então, nós vamos escrever isso, tá? Então, lá, lavar as mãos e regar a plantação. Porque a expressão água, chuva é repetida no decorrer do texto, né? Ela repete várias vezes lá no refrão. Água, chuva, várias vezes repetida no refrão. Por quê? Para dar ênfase. Normalmente, né, a repetição depende de cada estrutura de texto. Mas aqui a palavra água, chuva, ela serviu ali, né, para dar uma ênfase no texto. E o legal é que o jeito que ela, né, cantou água, chuva, faz lembrar o quê? O ritmo da água e da chuva, né? O texto, ele faz essa brincadeira de, né, usar a expressão ritmadas aí, valorizar o que está querendo dizer, a mensagem. E ali, quais utilidades da água não foram mencionadas no texto? Nós vimos que a água serve para lavar as mãos e regar a plantação. Para mais o que nós podemos usar a água, vamos pensar aí, em que no nosso dia a dia nós usamos a água? Para tomar banho, limpar a casa, praticamente, né, todas as atividades aí nós envolvemos água. Então, ela serve para isso. Então, ó, higiene pessoal, né, que é banho, escovar os dentes, lavar o cabelo. Limpeza, limpeza da casa, lavar a louça, passar pano no chão, lavar a área, lavar o banheiro. Produção de energia, lembra que nós estudamos lá em geografia que a água, né, ela também produz energia nas usinas hidrelétricas. Quem lembra? A água, né, a pressão da água fazia com que faz com que as turbinas, né, rodem, gerando o quê? A eletricidade. E também no preparo, né, dos alimentos, remédios, praticamente tudo. Vocês e seus familiares costumam economizar água? Quais atitudes podem promover a economia da água em sua casa? Várias coisas nós já sabemos que nós podemos fazer para economizar água em casa, né? Vai lavar a louça, em vez de deixar a torneira ligada muito tempo, desliga, ensabora, depois enxágua. Mesma coisa no banho. Vai tomar banho, primeiro molha, ensabora, depois enxágua. Escovar os dentes, não deixa a torneira aberta, né? Vai fazer o serviço, por exemplo, vai lavar uma área, em vez de com a mangueira, lavar com o balde, economiza mais água. Vai lavar o carro, em vez de jogar um monte de água com a mangueira, passa com o balde, uma quantidade menor, né? Então, várias atitudes nós podemos ter aí para economizar água, tá? Aí na atividade 14, você viu que a água é uma música. E a música, normalmente, né, quando ela é lançada, ela faz parte aí de um repertório de um CD. Você já viu um CD, como funciona a estrutura dele? Normalmente ele tem um tema, né? Tem uma capa com um tema, o desenho combina com esse tema e tem um repertório de músicas que fazem parte desse tema. Vamos observar aqui algumas capas de CD para vocês terem mais ou menos ideia do que a prof está falando. Então aqui nós temos a capa de CD da própria Tia Cecel. Observa aqui, que legal, né? Tia Cecel canta para as crianças. Analisando essa capa aqui, que nós temos o título, né? Tá bem grande ali o título do que tá indicando quem tá cantando. Já falando, Tia Cecel, e o desenho ali mostra as crianças. Olha que bacana esse outro aqui, então. As capas, né? Tia Cecel, coleção. Então, tem o título, né? Que é o título do CD, o nome, né? Ou quem canta, qual é o tema do CD e o desenho que combina com esse tema, tá? E depois uma lista ali de repertórios de música que fazem parte desse mesmo tema. Então, aqui você vai desenhar, tá? Um CD do... Qual que é o tema? Meio ambiente. Você vai escrever bem grande, meio ambiente, tá? E daí você vai desenhar um desenho que combine com o meio ambiente. Quais serão aí as características de temas que combinam com o meio ambiente, de imagens? Paisagem natural, pode ser, né, uma cachoeira, um rio, um bosque com flores, folhas, árvores, o céu, né? O meio ambiente aí, tá? Aí aqui embaixo você vai escrever um repertório de música para água, tá? Pode ser a própria música água,
quando um CD vem ali, né, eles têm identificado o número, cada número é uma sequência que vai tocar a música, né? Então, a primeira música, Água, depois, vamos pensar aí, pode colocar, né, o que você quiser que tenha, Meio Ambiente. Pode perceber que as músicas, elas têm que ter a ver, relação com o tema, né? Não posso falar sobre meio ambiente e falar sobre, ou lá na escola. Não, tem que ser coisas que combinam, tá? Água, meio ambiente, natureza. Vou colocar aqui, ó, criação de Deus, porque faz parte do meio ambiente aí, né? Então, como você vai imaginar, como se fossem músicas mesmo, que fazem parte desse CD, porque o CD não tem só uma música, né? Tem a música Água, mas e as outras músicas? Então, faça de conta aí que você está criando o seu próprio CD, então uma música já tem. Você vai dar nome para outras músicas, até 5, tá? Vou colocar mais uma aqui, Água, Meio Ambiente, Natureza, Criação de Deus, Água Viva. Pronto, então já tem 5 músicas aqui nesse CD. Tem pouco, né? Poderia ter mais, mas tá bom. Entenderam? E na página 15, lá no finalzinho do livro, da página 193, você vai escrever o nome, você vai colar primeiro e escrever o nome de cada imagem, tá? Então vai ficar assim, ó: sol, ar, terra e fogo. O que são isso? Os 4 elementos da natureza, isso mesmo, né? O sol, o ar, a terra e o fogo são os 4 elementos da natureza, tá? Na atividade 24, lê as seguintes estrofes e responda as questões. Água, chuva, da música, estrofe da música, né? Sem ela não podemos viver. Água bem limpinha para lavar as minhas mãos. Água que cai lá de cima até o chão. Você percebeu que foi usado a palavra ela? Isso mesmo, olha aqui, ó. Ela. Quem é ela aqui no texto? Água, chuva, sem ela não podemos viver. Ela é a água. Então, uma forma, né, de não se repetir várias vezes a mesma palavra, apesar que água foi bem repetitiva, mas para não repetir mais tantas vezes, nós ficaria água, chuva. Sem água não podemos viver. Foi usado o quê? A palavra ela, para substituir a palavra água. Essa substituição nós chamamos de pronomes, quando nós usamos, né, outra palavrinha para substituir a palavra, né, central aqui, que no caso foi água, tá? Então, ela, ele, são alguns pronomes que nós podemos usar para substituir as palavras aí, né? Para não ficar só repetindo. Água, água, o nome, nós usamos esse pronome. Ela, ele, nós usamos aí. Tá? Então, que termo foi usado para substituir a palavra água? Ela. Escreva aí. E na B, nos últimos 2 versos, a palavra água foi repetida? Bastante. Sim. E por que que o autor escolheu essa repetição? Água é o tema da música. Então, com certeza, né? Era para destacar, então, o tema do texto, tá? Nós já vimos no começo aí, né? Que a repetição é um elemento muito comum e usado tanto em poemas quanto em música, nos refrões das músicas. Pode ver, tem músicas que ela tem poucas palavras, é só repetindo, repetindo, repetindo. É um elemento usado que fazem parte, né? Tanto de textos de poemas quanto de músicas. E na atividade 25, escolha um tema da sua preferência e escreva uma estrofe de canção usando a repetição e a substituição para destacar a ideia central. Você pode copiar algum que já exista, tá? Pode copiar aqui, que use aí a repetição como ideia central. Vou colocar aqui um exemplo para vocês, mas podem usar o de vocês aí. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido, né? O que nós aprendemos nessa aula? Nós vimos a estrutura de uma música, né? De um texto musical, parecida muito, né? Com um poema. Nós vimos as rimas do texto. Nós trabalhamos também os elementos da natureza. Nós vimos, né? O que é pronome, que é, né? Uma palavrinha que é usada para substituir, né? Para não ficar repetindo a mesma coisa. Nós vimos como que funciona a capa de um CD, a ideia da capa de um CD.
Tudo isso nós aprendemos na aula de hoje, tá? Então, eu espero você amanhã para a aula de matemática, falando um pouquinho sobre a multiplicação. Eu tinha colocado lá no grupo a tabuada do 2 e do 3. E aí, você já está afiado nela? Amanhã nós faremos, então, tá bom? Um beijo, até amanhã. Tchau.